Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 12 de fevereiro. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te glorificar. Nós Te amamos, Pai amado, porque Tu nos amaste primeiro, dando Teu Filho amado para morrer por nós. Invocamos em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo neste momento. Que ao estudarmos mais uma das cartas escritas por Jesus para nós, o Espírito Santo abra nossa mente e venha falar ao nosso coração. Derrama, pois, o Espírito Santo sobre nós neste momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, hoje damos sequência a esta série Desvendando o Apocalipse. Desvendando o Apocalipse, nós vamos estudar o Apocalipse verso por verso. Nós estamos estudando as cartas que Jesus escreveu para as 7 igrejas, uma a uma. Hoje vamos estudar com vocês a carta que Jesus escreveu para Esmirna. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 2 e vamos ver então os versos 8 até o verso 11. Apocalipse capítulo 2 e os versos 8 até o verso 11. Aqui nós lemos: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Queridos, aqui nós temos a carta que Jesus escreveu para a igreja de Esmirna. Esmirna é uma das cidades mais lindas da Ásia Menor, ou seja, da Turquia atual. O clima ali é agradável e a vegetação é abundante. Localiza-se a 52 quilômetros da cidade de Éfeso. O local onde Esmirna foi construída foi escolhido por Lisímaco. Lisímaco foi um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Politicamente, Esmirna era uma cidade honrada, pois foi escolhida pelos romanos como sede em todas as guerras civis e tornara-se um grande centro de adoração a César. Esmirna pediu permissão ao imperador Tibério para construir um templo em sua homenagem, em homenagem à divindade de Tibério. Isto foi no ano 26 depois de Cristo. A permissão foi dada e eles construíram o segundo templo ao imperador na Ásia. A cidade já adorava Roma como um poder espiritual desde o ano 195 a.C. e tinha orgulho por liderar o culto a César. O culto ao imperador tornou-se obrigatório em todo o território dominado pelo Império Romano. Todos deveriam queimar incenso ao imperador em algum altar público, e enquanto eles queimavam incenso, eles deveriam proferir as palavras Kaiser Kyrios, que quer dizer César é Senhor. Os cristãos que recusassem a fazer isso eram considerados desleais para com o Estado, desleais e traidores para com Roma. Como a moderna Esmirna foi construída em cima da cidade antiga, somente poucas ruínas podem ser vistas atualmente. Os antigos habitantes de Esmirna orgulhavam-se de que o mais famoso poeta grego, Homero, tenha nascido ali. Homero nasceu em Esmirna. A cidade moderna de Esmirna, cujo nome hoje é Izmir, possui hoje cerca de 200 mil habitantes
e é a maior cidade da Ásia Menor. Minha esposa e eu estivemos ali visitando as 7 igrejas em todo o território da Turquia, e nós tivemos a oportunidade de dormir 2 noites na cidade de Esmirna. O nome Esmirna vem de uma goma aromática, derivada de uma árvore árabe, que se chama mirra. Essa goma era usada para embalsamar os mortos e também como unguento ou pomada medicinal. Esse unguento também era usado para ser queimado como incenso. Esmirna é sinônimo de sofrimento. Vem da palavra mirra, que foi uma dádiva, um dos presentes que os 3 magos fizeram para Jesus Cristo. Lembrem-se, lá em Mateus capítulo 2, verso 11. Mateus capítulo 2, verso 11 diz: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Percebam que mirra era algo precioso. A mirra tinha que ser esmagada para exalar o seu perfume, a sua fragrância. Assim também, queridos, a igreja cristã, neste período, foi esmagada, foi perseguida, foi pisoteada, nesse período por constantes perseguições. E assim ela exalou o perfume da lealdade e do amor a Jesus. Historicamente, o período de Esmirna representa a história da igreja cristã, que foi do ano 100 até o ano 313. Por que o ano 313? Foi nesse ano, 313, que o imperador Constantino decretou liberdade religiosa para todos, favorecendo assim os cristãos, através do Édito de Milão em 313. Por volta do ano 100, o cristianismo havia sido posto fora da lei e já estava sofrendo a 3ª perseguição imperial. A primeira perseguição imperial foi no tempo de Nero, 64 a 67. A segunda perseguição imperial foi de Domiciano, no ano 95. E a terceira perseguição imperial foi de Trajano, no ano 98. Essa onda de perseguição continuou até o ano 313, quando veio o Édito de Constantino, dando liberdade religiosa. A igreja de Esmirna era composta por pessoas economicamente pobres, porém elas eram ricas para com Deus. Sofreu contínuas perseguições mais do que qualquer outra igreja da Ásia. O mais famoso dos mártires de Esmirna foi Policarpo. Policarpo, um discípulo de João e bispo da igreja de Esmirna, que serviu a Jesus Cristo por 86 anos. Ele foi queimado vivo no ano de 155 depois de Cristo. A morte dele e a morte de outros mártires produziu uma grande colheita de almas para o reino de Deus nas décadas que se seguiram. A comunidade cristã de Esmirna tornou-se um dos mais fortes centros do cristianismo naquela região e foi a última cidade da Ásia Menor a ser conquistada pelo islamismo. Até hoje, Esmirna é chamada pelos turcos de a cidade infiel. Portanto, queridos, a igreja de Esmirna representa um período de muito sofrimento. Nenhuma palavra de reprovação você vai encontrar nesta carta de Jesus para Esmirna. Nenhuma reprovação. Aliás, são 2 cartas das 7, são 2 cartas de Jesus que não tem nenhuma reprovação. A primeira é a de Esmirna e a outra foi a carta de Filadélfia. Só existem elogios. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 8. E ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último. Porque Jesus se apresenta como o primeiro e o último? Isto significa que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é eterno, eterno com o Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, porque não existe Pai sem Filho e não existe Filho sem Pai. Pai e Filho, eles existem eternamente. Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Ele tem o domínio sobre a morte.
porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia. Queridos, Jesus Cristo é aquele que morreu, mas que reviveu. E esta bendita certeza de que Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu, nos dá também a bendita certeza de que Ele vai voltar. Ele voltará para nos buscar, para nos arrebatar para o céu. Jesus Cristo diz: eu fui morto, mas eu revivi, eu vivo, e eu vim para que vocês também vivam uma vida abundante. Queridos, para aqueles que sofreriam uma série de perseguições e seriam massacrados e mortos como mártires, Jesus se revelou como aquele que tem poder sobre a morte, o que foi morto e reviveu. Jesus venceu a morte. Todos os que visitam o Kremlin em Moscou podem ver filas de pessoas esperando para ver os corpos de Lenin, os corpos de Stalin. São milhares de pessoas cada dia que querem ver os corpos bem conservados desses líderes do comunismo. Maomé também. São milhões de pessoas que querem anualmente visitar Meca. Queridos, Maomé viveu, mas morreu. Lenin, Stalin viveram e morreram. E depois da morte? Continuam mortos. Mas Jesus Cristo é o grande líder que morreu pelo seu povo e que ressuscitou. Só Jesus Cristo tem este poder sobre a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus pode dar vida aos que morreram, porque Ele ressuscitou e Ele pode cumprir com as promessas. Jesus está vivo para todo sempre. Ele deixou o túmulo aberto, o anjo disse: Ele não está aqui porque já ressuscitou. Mateus 28 e o verso 6. Ele ressuscitou como as primícias dos mortos e trouxe consigo uma multidão de justos mortos glorificados que ressuscitaram com Ele e que subiram ao céu com Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versos 50 a 53. Todos eles ascenderam ao céu com Jesus como símbolo da grande ressurreição de todos os justos mortos. Esta ressurreição de todos os justos mortos ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Ali então será a ressurreição da seara dos mortos. Mas as primícias dos mortos, meus queridos irmãos, as primícias dos mortos já ressuscitaram, glorificados, e já subiram para o céu, e já estão no céu. Não sabemos quantos são, mas Mateus 27, versos 50 a 53 diz: muitos corpos de santos ressuscitaram. Então são muitos, queridos. Todos eles ressuscitaram, subiram ao céu. Historicamente, o período representado por Esmirna pode ser apropriadamente chamado de a Era dos Mártires. Foi do ano 100 ao ano 313. Aqui em Apocalipse capítulo 2 e o verso 9, nós lemos: eu sei as tuas obras. Jesus conhece todos os dilemas da nossa vida. Jesus Cristo conhece o que nós pensamos, as intenções do nosso coração. Ele sabe todos os pormenores da nossa vida. Eu sei as tuas obras, disse Jesus. A tribulação, a pobreza, quando você passa por tribulações, quando você passa por angústias, quando você passa por vicissitudes, pobreza, queridos, Jesus tem conhecimento de tudo. Nada escapa aos olhos de Jesus Cristo. Eu me conforto quando eu leio que Jesus Cristo sabe e conhece a minha vida. Eu sei as tuas obras. Eu sei a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus diz que os crentes da igreja de Esmirna, embora fossem economicamente pobres, mas eles eram ricos espiritualmente. Ricos do amor de Deus, ricos dos dons do Espírito Santo. E meus queridos, a Bíblia diz em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, abra a Bíblia, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 10. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 10. Aqui nós lemos:
como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, ricos espiritualmente, ricos do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo experimentou a pobreza. Nós lemos também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus deixou o trono de glória, tornou-se pobre, para que nós alcançássemos a riqueza dele. Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos acesso à vida dele. Muitos judeus que tinham rejeitado Jesus como Messias residiam na cidade de Esmirna. O prazer deles era acusar os cristãos. Quando a Bíblia diz aqui, em Apocalipse capítulo 2, aqui diz o verso 9, e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Por que a blasfêmia dos que se dizem judeus? E não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Blasfêmia era aquilo que os judeus que rejeitaram o Messias faziam, ridicularizando Jesus, perseguindo os cristãos. Blasfêmia diz respeito ao ódio dos judeus que blasfemavam de Jesus. Foram estes judeus que apoiaram a morte do mártir Policarpo. Jesus falou que eles eram sinagoga de Satanás. Queridos, os judeus, quando rejeitaram o Messias, eles se tornaram adoradores de Satanás, sinagoga de Satanás, pensando ser o povo de Deus, mas eram satanistas. Aliás, queridos, a maçonaria nasceu com os judeus, a cabala foi espalhada para o mundo todo, vindo dos judeus, e lembrem-se que o Deus da cabala é o Deus de chifres, é Satanás. Por isso Jesus está falando aqui, os judeus que rejeitam o Messias, eles se tornam sinagoga de Satanás. Jesus em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, aqui em Apocalipse 12, verso 17, aqui Jesus Cristo fala claramente que existia e existe ainda hoje um ódio contra os seguidores de Jesus Cristo. Existe um ódio satânico contra os seguidores de Jesus. Aqui em Apocalipse 12, 17 diz assim: e o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Não é a maior igreja do mundo, não é a mais populosa, não é a mais popular, mas é um restante da semente, é um remanescente dos filhos de Deus que permanecem na terra. Eles são odiados por Satanás. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são eles? Diz aqui o verso 17. Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, no tempo de Esmirna e no tempo do fim, o ódio contra os guardadores dos mandamentos de Deus aumentará, será intensificado. Aqueles que ainda hoje batalham contra os mandamentos de Deus, tentando provar que a lei de Deus foi abolida e que os cristãos não precisam guardar os mandamentos de Deus. Estes são agentes de Satanás, são apóstatas. As forças das trevas vão unir esforços com agentes humanos que se submeteram a Satanás. E as mesmas cenas que ocorreram no julgamento e condenação de Jesus há 2000 anos atrás, estas cenas vão se repetir. O ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, quando se afasta de Deus e se submete a Satanás, se torna habitação de demônios. Qual é outro nome que Jesus Cristo dá para a sinagoga de Satanás? Em Apocalipse capítulo 18, existe um outro nome usado por Jesus Cristo para se referir à sinagoga de Satanás. Aqui ele diz em Apocalipse 18, verso 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ah, queridos, a grande Babilônia é a sinagoga de Satanás.
porque se tornou morada de demônios, diz aqui o verso 2. Você está entendendo? Babilônia é uma referência a Roma. Se tornou morada de demônios, de feitiçaria, de bruxaria, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Queridos, Jesus Cristo está chamando o povo sincero que pertence a Ele, um povo sincero que existe dentro de Babilônia. Eles vão ouvir a voz de Jesus Cristo através da pregação das 3 mensagens angélicas. E eles vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Voltando agora para Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Não tenha medo, meu irmão. Satanás, ele domina as pessoas pelo medo. Ele pressiona as pessoas, força-as a fazerem aquilo que ele quer, ameaçando-as. E por medo as pessoas tomam decisões erradas. Mas Jesus está dizendo: nada temas, não tenha medo. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Durante o 2º e 3º séculos, os imperadores romanos procuraram destruir e apagar a igreja mediante constante perseguição. Eles temiam o cristianismo porque este estava penetrando no pensamento popular. O paganismo previa que, se o evangelho de Jesus triunfasse, os templos e altares pagãos desapareceriam. Portanto, Satanás convocou todas as forças das trevas para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados das suas posses. Os cristãos eram expulsos das suas casas. Suportaram um grande combate de aflições. Exatamente como diz em Hebreus capítulo 10, verso 32. Suportaram um grande combate de aflições. Aqui em Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, vamos ler os versos 36 a 38. Aqui nós lemos: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Este era o dia a dia dos cristãos no período de Esmirna. Lembrem-se, queridos, a história vai se repetir em nossos dias. Aqui diz: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. E o verso 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. A história vai se repetir. Você não precisa ser popular. Você não precisa sonhar que a sua igreja se torne uma igreja popular. Jesus não está em busca de igreja popular. Jesus Cristo está em busca de uma igreja santa, de uma igreja comprometida com Jesus e não com o mundo. Uma igreja que se chama remanescentes fiéis de Deus. Um total de 10 perseguições ocorreram somente no período de Esmirna. Do ano 100 ao ano 313, 10 constantes e frequentes perseguições ocorreram. Mas de todas estas perseguições, a pior de todas, ela durou 10 anos, que foi a perseguição do ano 303 a 313. Queridos, destas 10 perseguições, a primeira veio através de Trajano, ano 98 a 117. Depois veio a perseguição que o imperador romano Adriano fez contra os cristãos. Adriano
governou do ano 117 a 138. Depois veio a perseguição promovida pelo imperador Antônio Pio, do ano 138 a 161. Depois veio o imperador Marco Aurélio, 161, 180. Todos eles perseguiram a igreja no período de Esmirna. Depois veio o Sétimo Severo, 193 a 211. Depois veio o imperador Maximiano, do ano 235 a 238. Depois veio o imperador Décius. Ele determinou a destruir definitivamente o cristianismo. Multidão de cristãos morreram em Roma, norte da África, Egito e Ásia Menor. Cipriano disse: o mundo inteiro está devastado. Depois de Décius veio Valério, 253 a 260. O imperador Valério foi mais severo do que Décius. Depois veio Diocleciano. Diocleciano foi o pior de todos os imperadores. Ele reinou do ano 284 a 305. E seus sucessores, queridos, por 10 anos, começando uma grande perseguição de 10 anos, que durou do ano 303 a 313. Os cristãos foram caçados nas cavernas, nas florestas. O terrível Édito de Nicomédia. O Édito de Nicomédia foi publicado no dia 23 de fevereiro de 303, provocando uma verdadeira chacina. Queridos, por isso aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 10, abra sua Bíblia. Por isso aqui Jesus Cristo conforta os cristãos de Esmirna, falando: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, uma perseguição de 10 anos. Esta perseguição específica durou do ano 303 a 313. Foi realmente o Édito de Nicomédia. Este foi um verdadeiro esforço satânico, resoluto e determinado para abolir da face da terra o nome dos cristãos. Na Espanha, foram construídas 2 colunas de mármore. E, queridos, nestas 2 colunas de mármore, fizeram a seguinte inscrição: a Diocleciano, a Joviano, a Maximiano, a Hércules, César Augusto, por terem destruído o nome de cristão. Queridos, eles não destruíram o nome dos cristãos. O cristianismo só crescia. Quanto mais mártires morriam, mais cristãos se convertiam. Porque o sangue dos mártires é como semente que produz uma messe, produz uma colheita muito grande para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus diz aqui em Apocalipse 2, verso 10, finalzinho do verso 10, ser fiel até a morte. Não é começar animado, meu querido irmão. Você pode até ter caído, você pode ter escorregado na sua vida espiritual, você pode ter se desanimado, mas levante-se e continue a corrida em direção ao céu. Não é quem começou bonito, é quem vai terminar até o fim. Vai até o fim. Ser fiel até a morte. Não importa se você pecou, confesse os pecados. Não importa se você caiu, levante-se em nome de Jesus Cristo. Não desanime, não desista. Levante-se e termine a corrida. Entre pelos portões da Nova Jerusalém e receba a coroa de glória das mãos de Jesus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai receber das mãos de Jesus a coroa da vida. A firmeza da fé revelada por Policarpo pode com propriedade simbolizar a fé da igreja cristã no período de Esmirna. Eis a resposta que este líder de Deus, Policarpo, que foi líder da igreja em Esmirna, ele respondeu para o juiz que estava apelando para que ele renunciasse à fé em Jesus Cristo. Ele era um senhor bem idoso. E Policarpo respondeu para o juiz: por 86 anos eu servi a Jesus. Ele nunca me fez mal. Como posso então blasfemar do meu Jesus, do meu rei, aquele que me salvou? E em meio às chamas,
Policarpo proferiu esta oração: eu te agradeço porque tu graciosamente me consideraste digno deste dia e desta hora, por poder receber uma porção no número dos teus mártires, no cálice do teu Cristo. Queridos, Policarpo é um símbolo da igreja do sofrimento, da igreja de Esmirna. As catacumbas de Roma eram galerias subterrâneas, comumente com 3 metros de largura e 2 metros de altura. Estendiam-se por centenas de quilômetros por baixo da cidade de Roma. As catacumbas eram usadas pelos cristãos como esconderijo e também como lugar de adoração e também como lugar onde eles enterravam os seus mortos, os seus mártires. Queridos, as sepulturas cristãs nas catacumbas de Roma são contadas entre mais de 2 milhões de sepulturas. Foram encontradas mais de 4.000 inscrições que pertencem ao período de Esmirna. Embora Satanás se regozijasse nos sofrimentos dos santos de Deus, nem por isso ele estava satisfeito. Satanás queria o controle da mente e do corpo dos cristãos, mas ele não conseguia. Os sofrimentos que enfrentavam apenas os levavam para mais perto de Jesus Cristo. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros se levantavam para ocupar as vagas. Quando um mártir tombava, outros cristãos se convertiam e Satanás viu que ele estava perdendo seus seguidores. Milhares de pagãos estavam se convertendo a Jesus. Satanás então decidiu mudar os planos, mudar de estratégia, deixar de bater de frente contra os cristãos, deixar de perseguir. Ele decidiu usar a estratégia de se infiltrar na igreja, converter pagãos não convertidos, trazer pagãos não convertidos para dentro da igreja. Ele levou milhares de pagãos idólatras para abraçarem parte da verdade cristã. Abraçavam partes da verdade. Esse método de se infiltrar na igreja, colocando pessoas não convertidas na igreja, pessoas que pouco a pouco se tornaram líderes da igreja. Ele percebeu que essa estratégia funcionou bem e ele conseguiu sucesso através deste casamento do cristianismo com o paganismo. Foi exatamente isso que aconteceu no tempo do imperador Constantino. Para a surpresa de todos, o próprio imperador Constantino proclamou que ele agora era cristão. Acabaram as perseguições contra os cristãos. Em vez de bater de frente contra os cristãos, Satanás decidiu se unir a eles e sugerir que os cristãos deveriam fazer algumas concessões. Concessões para facilitar a conversão dos pagãos. Queridos, não estaria sendo hoje essa também a estratégia de Satanás? Apelando para os cristãos de hoje fazerem concessões. Concessões para que a igreja se torne mais popular, para que facilite a conversão das multidões. Sob uma capa de pretenso cristianismo, Satanás se insinuou, se infiltrou na igreja a fim de corromper a fé e desviar a mente da palavra de Deus. Baixaram as normas para facilitar a conversão dos pagãos. Formou-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. O ecumenismo foi um sucesso no tempo do imperador Constantino. Já no finalzinho do período de Esmirna, o ecumenismo fez sucesso e o ecumenismo está fazendo sucesso hoje. A história vai se repetir, meu querido irmão. Hoje existe uma luta, uma guerra dentro da igreja. Quem quer ser fiel, quem quer ser remanescente é acusado de alarmista, de fanático. Pessoas estão sendo excluídas da igreja não porque transgridem os mandamentos de Deus, mas porque querem ser fiéis aos princípios bíblicos. As pessoas estão clamando: eu quero a minha igreja de volta. Eu quero a minha igreja de volta. A igreja que você está vendo hoje não se parece com a igreja que nós tínhamos quando nos convertemos há décadas atrás. Queridos, a história está se repetindo hoje. Estão fazendo concessões, estão baixando as normas, mudaram as normas da música. Satanás está propondo que o cristianismo se torne uma religião popular. Mas a verdade
de Jesus Cristo nunca foi popular. Jesus não pede que a sua igreja seja popular. Jesus pede que a sua igreja seja pura, santa, como Jesus é puro e santo. Queridos, por isso Jesus Cristo apela para você, meu querido irmão. Aqui em Apocalipse 2, verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Naquele tempo foi uma tribulação de 10 anos. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, embora você e eu estejamos vivendo no último período da história da igreja cristã, que se chama Laodiceia, mas o período de Esmirna se parece muito com os nossos dias. Porque a angústia qual nunca houve, da qual Jesus falou, lá em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, aqui em Mateus capítulo 24, esta angústia qual nunca houve, ela vai ocorrer em nossos dias. Por isso, as fogueiras vão ser reacendidas. E, queridos, o número dos mártires vai se completar. Portanto, a história de Esmirna tem muito a ver com os nossos dias, pois vamos enfrentar a angústia qual nunca houve. Mateus capítulo 24, leia comigo a partir do verso 21. Aqui nós lemos: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus está falando para você, para os nossos dias. E se aqueles dias, verso 22, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, não temas, não tenha medo. Jesus Cristo nos sustenta. Jesus Cristo nos ampara. Terminando Apocalipse capítulo 2, leia comigo o verso 11. Apocalipse capítulo 2 e o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. O que vencer, Jesus Cristo quer que você vença. Mente de vencedor. É essa mente que o Espírito Santo dá para você. A mente de Jesus Cristo. Mente de vencedor, não de perdedor. Lembre-se, o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte, os mártires sofreram. Mas a segunda morte, os mártires não vão sofrer, porque eles vão viver eternamente com Jesus Cristo. A segunda morte, que a Bíblia fala, é aquela morte no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Nós não vamos passar pela segunda morte. Nós podemos até passar pela primeira morte, mas pela segunda morte não. Por quê? Vamos receber vida eterna. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Queridos, eu termino lendo com você Hebreus capítulo 11 e os versos 39 e 40. Hebreus capítulo 11 e os versos 39 e 40. Leia comigo. E todos estes mártires, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você e eu somos convidados por Jesus Cristo para entrar para esta lista dos heróis da fé. A lista dos santos do Altíssimo. A lista daqueles que têm mente vitoriosa. Você e eu somos convidados por Jesus Cristo para pertencermos a esta lista. Os heróis da fé desta última geração. Aqui em Hebreus capítulo 11 e o verso 16 diz assim: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós queremos uma pátria melhor, a pátria superior. E Jesus Cristo, Ele nos preparou uma cidade, a Nova Jerusalém. É para você, meu querido irmão, esse convite. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo.
Que Deus o encha de ânimo, de mente vitoriosa, que Jesus Cristo derrame sobre você a paz que só Ele tem para dar. Esta é a minha oração. Amém.